Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre mais um conto do escritor brasileiro Machado de Assis, Um Homem Célebre, que foi publicado pela primeira vez no periódico A Estação, em 1883, e depois publicado posteriormente no livro Várias Histórias, em 1896. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir aos amigos que, se ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanharem aqui no YouTube. Um Homem Célebre é um conto que tem aproximadamente 11 páginas. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha edição, que faz parte de uma coletânea, de contos escolhidos do escritor brasileiro Machado de Assis, que é Clássicos da Literatura, Contos Escolhidos, que foram selecionados, na verdade, pelo Roberto Alves. Uma edição de bolso bastante barata que você compra aí numa banca de revistas ou no sebo por um valor irrisório, uma coisa em torno de 10, 15 reais. O conto é narrado em terceira pessoa, o narrador é onisciente e ele tem a característica de ser intrusivo, né? Ele faz juízos, ele faz comentários sobre as personagens principais. E esse conto ele fala sobre o Pestana, que é um músico, um compositor que compõe várias polcas, né? Que é uma dança rápida, de um compasso de 2 por 4, é, e que, mas na verdade ele é frustrado porque ele gostaria de ser compositor de música clássica. As músicas do Pestana são tocadas em todos os lugares, né? Em todas as festas, em todos os bailes. Inclusive, ele é convidado para participar de vários eventos. O conto é aberto com ele tocando num sarau de uma senhora rica, numa festa de aniversário, na verdade. E ele é acompanhado por todos os olhares, ele é adulado, ele é lisonjeado, porque as pessoas acham suas músicas fenomenais. Todavia, ele recebe esses elogios com muito tédio, com muito enfado, porque, na verdade, não é nada disso que ele gostaria de fazer. É, Ele tem momentos de inspiração em que ele produz essas polcas, e ele tem um entusiasmo, né, inicial, inclusive após apresentá-las ao editor, que elas são impressas e vendidas, né? E ele goza aí de um pagamento imediato e também goza de fama rápida, mas no fundo esse entusiasmo ele se desvanece muito rapidamente. Ele volta a ficar frustrado e entediado. O Pestana ele fora educado por um padre, né, que era aficionado por música. As más línguas dizem que ele era o próprio pai do compositor Pestana, mas o Pestana herdara dele a casa e toda a mobília, uma coisa bastante antiga, da época do Pedro I. E sobre o piano que ficava na sala havia vários quadros de compositores famosos, né? Beethoven, Mozart, Chopin. E ele olhava para esses compositores, né, para as fotografias, e ele ficava imaginando compor algo do mesmo nível, né, do mesmo gênero, do mesmo nível. E toda vez que ele tentava fazer uma composição clássica, quando ele terminava, ele se apanhava plagiando, né, esses compositores famosos, né, o que não dava sua alma de imensa tristeza, né, com imenso desconsolo. Ele morava sozinho e ele era servido por um escravo, um preto velho que o acompanhava fazia bastante tempo. E acabou que durante essa história o, o Pestana ele se casa, né? Apesar de ter vários entusiastas, né? Várias moças apaixonadas por ele, ele se casa com uma viúva de 27 anos que estava tuberculosa, né? Que ela estava tísica. E ela também, ela é cantora, né? Eles faziam apresentações juntos. Ela se interessava por música, é, mas acaba que, passado alguns tempos, alguns dias, né? Alguns meses, um período,
ela morre, né? Morre nos braços dele, é uma situação trágica, ele bastante perturbado, incomodado, né? Com a esposa partindo dessa vida em seus braços, mas a vida não para, né? E ele é forçado a voltar para suas atividades, mas por um tempo ele resolve se recolher, até que o antigo editor o procura, né? E encomenda ali um contrato, né? Com 12 polcas. Mas ele diz que ele estava compondo um requiem, na verdade, né? Que ele primeiro, antes de fazer qualquer coisa, ele comporia um requiem, mas ele acaba que ele não consegue finalizar. E a questão das dívidas, né, dos débitos, apertam ele, é obrigado a aceitar o contrato. E começa a compor essas polcas que ele tanto odiava. Passado algum tempo, o Pestana, ele contrai uma febre, né? E acaba morrendo também alguns dias depois. Mas o que é a questão a questão as questões que nos permitem fazer uma reflexão nesse conto, né? Que tem apenas 9 páginas, naquela diagramação que eu mostrei para vocês. Que muitas vezes o sucesso econômico, né? E muitas vezes o status, eles não necessariamente são acompanhados pela felicidade. Então, nós temos o caso aí de o Pestana. Durante o conto, ele caminha pelas ruas da cidade e ele escuta as pessoas tocando as suas músicas dentro das casas, né? E ele escuta as pessoas assoviando as suas músicas pelos becos, pelas vielas. Isso seria motivo de orgulho para várias pessoas, né? Em tese, mas ele se sentia frustrado porque ele, na verdade, apesar de gozar de fama e momentaneamente de algum sucesso financeiro, não era aquilo mesmo que ele queria. A genialidade, né? Ela é reservada para poucas pessoas. É evidente que tudo que se faz bem nesse mundo é preciso disciplina e trabalho, mas é necessário também talento para você conseguir ser um ícone, né, em algumas áreas. Outra coisa é você criar algo original, mesmo a despeito de toda a carga cultural, de toda a herança intelectual, todo o conhecimento que você herdou dos seus antepassados, né? Isso é muito presente, o plágio, né? Porque já se produziu muito a respeito de muita coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer apenas uma insinuação, né? Não posso afirmar, mas quando você pega, por exemplo, o Alto da Compadecida, do Oriano Suassuna, tem um trecho lá em que o Chicó, né? Ele faz um empréstimo lá com o pai daquela, acho que é Ritinha, que é o nome da moça, né? Daquele coronel, e ele é, no contrato lá, diz que caso ele não cumpra, né? O coronel poderia tirar uma tira de couro do lombo dele, né? Ou seja, frase muito, muito, muito semelhante, trecho muito, muito, muito semelhante se encontra no Mercador de Veneza, né, do Shakespeare. E que o Shylock, quando ele empresta o dinheiro para o Antônio, ele coloca no contrato que se ele não cumprisse, ele poderia lhe tirar 1 libra de carne, né, do corpo. Acontece a mesma coisa. O que acontece? O controle não consegue pagá-lo. Na hora que ele vai arrancar a carne, no contrato não especificava gota de sangue, ele não poderia sangrar, né? E a mesma coisa acontece lá no Auto da Compadecida. E vários episódios, adaptações principalmente para televisão, né? Para as novelas aí dessas televisões abertas, onde você vê eles descaradamente copiando nomes de personagens, né, da literatura, Victor Hugo, por exemplo, Shakespeare e outras, Dostoiévski, e outros escritores aí. Então, como ser original, né? Sendo que a produção intelectual ela está extremamente saturada, né? Intelectual, musical, inclusive, né? Mas enfim, são apenas reflexões. É um conto bastante interessante, um conto que nós recomendamos a leitura, né? E se você chegou até aqui, nós agradecemos muito, e pedimos que se inscreva no nosso canal e que nos acompanhe aqui, acompanhe os nossos vídeos. Então, um grande abraço e até a próxima.